Jesus Cristo. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os ouvidos dos nossos corações, para que nós possamos absorver da Tua santa palavra, Pai. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, para que nós possamos, Pai, ser impactados, transformados, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Tua palavra, Pai, que é a verdade, que liberta, que cura, que prospera, que salva. A Tua palavra é a verdade. E é nela que nós encontramos a vida, vida e vida abundante. Para a glória do Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Pode sentar. Hoje eu trouxe uma palavra, né? E eu intitulei Subestimando Deus. É o que muitos de nós fazemos, né? A gente subestima Deus, a gente subestima Jesus Cristo. A gente geralmente faz isso. Não é nem por desconhecimento, às vezes é até por falta de confiar nesse Deus provedor, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que tudo pode. E a gente, às vezes, quando está em situações adversas, em circunstâncias não muito que nos deixa feliz, nos deixam contentes, a gente acaba, às vezes, se afastando de Deus, né? As coisas do mundo, as adversidades, tendem a nos desviar do caminho, do único caminho que nós encontramos a Shalom, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Amém. Então, não se pode conceber nada que possa prejudicar a fé e colocar o crente em cativeiro mais rápida e seguramente do que subestimar o que ele é e o que somos em Jesus Cristo. A coisa que mais escraviza o crente é quando ele desconhece a verdade da palavra de Deus, quando ele desconhece quem ele é e o que ele tem como filho, como herdeiro das promessas de Deus. Ele acaba deixando as coisas do mundo, as más notícias, aquelas pelejas que vem no dia a dia, né? Consumir a nossa paz, consumir a nossa esperança, consumir a nossa fé, e a gente acaba se escravizando. Quando as coisas não acontecem da forma que nós planejamos, a gente cria planos, e é digno criar planos, é digno ter sonhos, mas quando as coisas não acontecem do nosso jeito, da forma que imaginamos, nós temos a deixar as coisas do mundo aniquilar com a nossa fé. E nós acabamos sendo escravizados pelas emoções, pelas coisas do mundo. Mas quando nós sabemos quem nós somos, o que nós temos em Jesus Cristo, a gente vai exatamente para a Bíblia, para a palavra de Deus e fala, cara, eu sou um filho, eu sou uma filha amada. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não me qualifico em mim mesmo, mas Jesus é qualificado perante Deus e a palavra de Deus diz que como Ele é, eu também sou nesse mundo. Ele é a minha justiça, Ele é quem me qualifica, Ele me conduz à vitória, Ele é quem me conduz ao sucesso, Ele é quem me conduz à paz. Então eu vou tirar o foco das circunstâncias e vou olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Amém? Então essa é a nossa posição de filhos e filhas amados em Cristo Jesus. Junto com isso, virá a subestimação da palavra. Diremos diretamente, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E a maioria dos crentes, se você parar, você acredita que a palavra de Deus e Deus são um? Acredito. Não é verdade? A maioria vai falar. Eu acho que aqui todo mundo se pergunta, você acredita que Deus e a palavra são um? Vão dizer, não, concordo, é verdade. E ainda assim, nos voltamos para o braço da carne em busca de ajuda. Nós acreditamos. Mas na hora que necessitamos, nós acreditamos na nossa força, na nossa capacidade, no nosso intelecto, nos nossos contatos. E esquecemos que Deus é mais do que suficiente. Que Ele pode todas as coisas. Aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, Ele pode. E Ele, o coração dele é de amor, é de me fazer prosperar, é de me fazer curado, é de me fazer abençoado. Por isso que Ele mandou o seu Filho amado do céu. Amém? Mas nós, muitas vezes, confiamos nos contatos. Muitas vezes, confiamos no nosso intelecto, nas nossas capacidades. E esquecemos de Deus. Deus passa a não ser prioridade. Ele é uma coisa secundária. Eu vou fazer e Deus vai me ajudar. Não.
Deus vai me ajudar e eu vou fazer. Né? As pessoas falam, tem um dito popular, faz que eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia. Tem outro que fala, quem cedo madruga, Deus ajuda. Isso aí é a criação do homem, não de Deus. Isso não está na Bíblia. Né? Então, eu acordo cedo porque Deus me despertou, Ele me ajudou a acordar saudável, a acordar cheio de força, de vigor, para, durante esse dia, Ele me entregar aquilo que Ele tem no coração dele para mim. Os propósitos e planos de Deus para a minha vida. Porque Ele fala que antes de eu nascer, no ventre da minha mãe, Ele já tinha traçado isso aqui para mim. Então, Ele é a minha vitória. Amém? Então, nós não vamos ser guiados pelas coisas do mundo, pelas emoções. Vamos confiar nesse Deus vivo, nesse Deus atuante, nesse Deus de amor. E como diz em Jeremias, sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Planos de bem e não de mal. Planos de lhe dar um futuro. Futuro que vocês almejam. Esse é o nosso Deus. Amém. Amém? Esta é uma subestimação inconsciente da palavra. E é uma subestimação inconsciente da integridade do próprio Deus, do próprio Mestre, do próprio Cristo Jesus, que é o autor desta palavra. Quando você declara a palavra, você fala a palavra, mas ao mesmo tempo você busca fazer com a sua força, com a sua luta, com a sua disposição, você está exatamente subestimando o Mestre. Cara, Deus não é capaz? Lembra de Davi. O homem gigante veio com armas, com espada, escudo. Aí ele falou, tu vem com espada, tu vem com armas, tu vem com 1000 coisas contra mim, mas eu vou contra você no nome do Deus de Israel. Essa é uma posição de fé. Quando vem a adversidade, ao invés de ficarmos choramingando, ao invés de ficarmos murmurando, se lamentando porque não aconteceu, vamos entrar contra aquela dificuldade, contra aquela muralha que se levantou contra nós, no nome do Deus de Israel. Amém. Vamos declarar, no nome de Jesus Cristo, essa muralha já está no chão, já está totalmente aniquilada, destruída, porque o meu Deus é um Deus poderoso, é um Deus de promessa, e é um Deus que me ama tanto que Ele mandou Jesus Cristo, o melhor do céu, para me resgatar, por amor. Amém? Então nós temos que andar à luz da palavra de Deus. Isso leva à fraqueza, à dúvida e ao medo. Isso cria um tipo de fé vacilante. É uma fé vacilante. Você confia, você ora, naquele momento você está aqui ouvindo a palavra, você está cheia de entusiasmo, mas daqui a pouco você sai, encontra uma pessoa ali que começa a falar da política, falar das coisas do mundo, e você começa a se contaminar. É uma fé vacilante. A pessoa começa a falar do presidente, que as empresas estão indo embora, que está tudo ruim, aí você, nessa hora, em vez de chegar e falar, cara, mas eu não dependo de homem, eu não dependo de riqueza, porque o meu suprimento é do meu Deus. Ele supre mais do que o suficiente. Como a Adai acabou de falar aqui, Ele vai transbordar as minhas botijas. As minhas vasilhas vão transbordar em nome de Jesus. Todos olharão para mim e verão a glória de Deus. Será um brilho na minha face da glória de Deus. Na minha casa, no meu negócio, na minha família. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que mesmo no tempo da seca, os justos prosperarão. Amém. Amém? Então não é porque o governo está fazendo coisas erradas, não é porque a chuva não veio. Cara, meu suprimento vem do Senhor. Porque a palavra dele diz em Filipenses 4,19 que ele supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Jesus Cristo. Não em mim. Não segundo as minhas necessidades, segundo as minhas fraquezas, mas segundo as riquezas dele em glórias em Jesus Cristo. Amém. São ilimitadas, são mais do que suficientes. Amém? Nós nos tornamos o que Tiago chama de um homem de mente dobre, que é instável em todos os seus caminhos. O que mudará isso? O que faz você mudar essa mente que uma hora você tem uma fé, daqui a pouco você está uma fé vacilante? O que faz você mudar isso aí? Quando percebemos o que ele fez por nós
em sua grande substituição e na nova criação, que nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém. Amém? Você acha que isso é pouca coisa? Ser chamado filhos de Deus? Herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo? É uma vida eterna com Deus. É uma vida mais do que suficiente. E nessas horas de adversidade, nessas horas de luta, não é fácil. Não é fácil. Porque a primeira coisa que vem no ouvido, na mente, né? Por isso que a palavra diz, de todas as coisas, preserva o teu coração. Preserva o teu coração, porque é pelo ouvir que depois vai para o coração. E se tu ouve, mas naquele momento que tu ouviu, naquele momento que as coisas tentaram se enraigar no teu coração, tu entra com a palavra de Deus e declara que é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Que você é um filho amado, que você é a justiça de Deus em Cristo, que você tudo pode, porque Ele é a sua força. É nesse momento que nós precisamos. Não é no momento quando as coisas estão fluindo, não é no momento quando você está com tudo resolvido, é exatamente na adversidade, porque a fé não vacilante, ela precisa ser provada. E quando nós passamos na provação, muitos acabam ficando pelo caminho, porque não entra exatamente com a confiança que deveriam na palavra de Deus. Com a certeza, com a convicção que Deus é um Pai amoroso e que Ele nos promete em Sua palavra que jamais nos abandonará, que jamais nos deixará. Amém? Então nós temos que conhecer a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Nós somos novas criaturas, filhos amadas, filhos e filhas amadas. Amém? E em 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no seu nome. Então ele fala aqui, né, em 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi para que saibais. Olha só, eu escrevi para que vocês entendam, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Eu estou escrevendo a vocês, aqueles que creem, ao crente, aquele que crê. Amém? Alguém crê aqui? Amém. Alguém pode me dar um amém? Amém? Então, aqueles que crê no nome de Jesus Cristo. Aqueles que creem no seu nome. Se dissermos repetidamente aos nossos corações, sou participante da própria natureza de Deus, que é isso que nós somos. Tenho em mim a natureza de fé. Isso me torna um filho da fé. Fui gerado pela palavra viva através do Espírito Santo. O verdadeiro eu foi recriado em Cristo. Tenho a própria natureza do Pai e o amor, e o Pai é amor. Então, tenho em mim a natureza amorosa do Pai. Se meditarmos sobre isso, não seremos mais homens de mente dobre. Não seremos mais crentes de fé vacilantes. Mas crente que crê, convicto, certo que a palavra de Deus é a verdade e que ele cumprirá aquilo que ele fala em sua palavra. Amém. Amém? Porque ele diz na sua palavra que toda a palavra de Deus é digna de confiança e de poder. Amém. Amém? Então nós andamos à luz da palavra de Deus. Não com jeitinho, não porque eu vou correr para... Não, Deus pode te dar favor diante dos homens, mas tu tem que buscar a Deus. Ele vai te direcionar aonde você tem que estar, mas Ele vai te dar a direção certa. Não você com a sua emoção ou com a sua vontade querendo fazer do seu jeito, ao seu bel prazer, ao seu modo. Nós temos que confiar em Deus, porque cristianismo é exatamente isso, é um seguidor de Cristo. Então nós seguimos a orientação da sua palavra, porque Deus e sua palavra são um. Então, o cristão é um seguidor de Cristo. E o que é que nós seguimos? A palavra de Deus. O direcionamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Mantenha isso. Deixa eu tomar água.
Mantenha isso como uma afirmação constante diante de sua mente, de que você é o que ele diz que você é. Que você é um participante da sua própria natureza, como ele declarou. Nós somos participantes da própria natureza de Deus, recriados em Cristo Jesus. Amém? Natureza do próprio Deus. E você se lembra do que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele, quando você fala aquele que habita em mim é maior do que o que está no mundo, é o próprio Espírito Santo de Deus. Aquele a quem Jesus Cristo falou, eu estou retornando para o Pai, mas vos deixo o meu Espírito. É aquele que habita em nós. Eu estou voltando para o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. Amém? É aquele que habita em nós. O Espírito do próprio Cristo Jesus. O Espírito Santo é aquele que na criação deu a cor, a beleza e a fragrância às flores, a vegetação às árvores. Ele é aquele que toma da natureza do Pai e através da palavra a constrói em nós. Ele constrói a beleza de Cristo em nossa conduta, nas nossas decisões, nas nossas ações. Amém. Amém? Ele constrói a beleza de Cristo através de nós, por nós e para nós. A nossa conduta. As pessoas não podem ver ao Deus invisível, mas podem ver ao Deus invisível através das nossas atitudes visíveis. Amém? Quando você age com generosidade, você está praticando amor. Quando você age com misericórdia, você está praticando amor. E Deus é amor. Amém. Deus é amor. E as pessoas vão ver a Deus através de nós. Amém? Ele toca nossas faculdades de raciocínio até que as coisas que ele fez no mundo floral assumam um novo interesse. E sua beleza é realçada e a sua fragrância apreciada como nunca antes. Eu vi um dia desse um vídeo de uma senhora que estava num supermercado, e isso aconteceu comigo uma vez lá no Rio, né? E a senhora estava no mercado e ela começou a tirar coisas do carrinho. E o dono do mercado estava observando isso. E ele foi até a senhora e falou: senhora, não tira as coisas do carrinho. Aí ela disse: oh, mas ela começou a chorar: eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou tirando porque eu só tenho dinheiro para levar isso aqui. E ele falou: senhora, mas teve uma pessoa que me mandou pagar essa conta para a senhora. E ela: meu Deus, quem foi isso? Ele: foi Deus mesmo, foi seu Deus mesmo. Ela falou: olha, eu saí hoje e eu orei a Deus, que ele me mostrasse que ele está cuidando de mim. E ele falou: então, eu estou aqui, que ele me enviou para pagar. E a senhora está precisando de mais alguma coisa? Ela: como assim? Volta, pega o que você está necessitando, leva o carrinho. O cara pegou o carrinho, ela foi lá, ela trouxe assim um carrinho gigante de tudo aquilo que era básico que ela estava precisando. E ele falou: não sou eu que estou pagando, Deus está dando isso para você, está te presenteando. Então ela viu o amor de Deus, ela contemplou através daquele homem o agir de Deus na vida dela. E todos nós podemos fazer isso, às vezes, um pequeno gesto de amor, um pequeno gesto, sabe, de misericórdia. Deus age e impacta, e vidas são transformadas. Amém? Então, esse é o nosso Deus. E eu achei muito legal esse dia que eu vi esse vídeo, né? O dono do mercado, ele era um mercado bem assim, não era tão grande, era um mercado de porte médio, assim, feito multi ali. E o rapaz fez aquilo ali, que eu até fiquei comovido. Falei: cara, que atitude bonita, né? E eu lembro disso também uma vez que eu estava no mercado e a moça estava comprando, eu não lembro nem o que era. E ela começou a deixar, eu falei: moça, era 2 ou 3 coisas, não era um carrinho feito aquele não, né? Mas eu falei: moça, pode deixar isso aí, pode passar que eu pago aqui, pode botar na minha conta. Ela saiu chorando, e na época eu não tinha nem entendimento da palavra, não era cristão, mas era exatamente agindo com misericórdia, com compaixão ao próximo. Amém? Porque tem muitas pessoas que ainda não foram salvas, mas elas muitas vezes têm mais misericórdia, têm mais desapego ao material do que muitas pessoas, às vezes, que estão dentro das igrejas.
são muito egocêntricas, só pensam nos seus, né? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas oram pedindo a Deus para dar uma solução na vida financeira. Aí eu pergunto, com qual propósito tu quer? Propósito egocêntrico? Pensando só no teu bem-estar, no bem-estar da tua família, ou tu tem uma visão de reino? Deus conhece os nossos corações. E às vezes, nós para recebermos, é dando que se recebe. É abençoando que tu é abençoado. Porque melhor é dar, a palavra de Deus diz, coisa melhor é dar do que receber. Eu sempre falo, não adianta você morar à margem de um rio e você criar uma represa e trancar o fluxo de água. Pessoas vão morrer lá embaixo. Mas Deus sabe que o teu coração é bom, que tu não fará isso. Tu vai usufruir água, mas vai deixar ela passar adiante. Porque abençoado não é aquele que recebe a bênção, abençoado é aquele que transmite a bênção, é o que leva a bênção adiante. Amém? Então, esse é o coração onde Deus, o Espírito Santo, habita. É aquele que pensa no próximo, não só nos seus. Porque amar aqueles que vos amam é fácil. Não é isso? Amar quem você não conhece, você se preocupar com aquele que você nunca viu, não sabe nem onde ele está, mas não, alguém vai receber essa água lá embaixo, alguém é abençoado lá embaixo. Então isso é visão de reino, é um abençoador. Eu posso confiar, e Deus vai olhar para o teu coração e falar, eu posso confiar nessa filha, eu posso confiar nesse filho, porque ele vai levar a bênção adiante. Ele vai se compadecer do mendigo, ele vai se compadecer do pobre, ele vai se compadecer do necessitado. Por isso que ele fala, eu estive preso, não fosse me visitar. Eu estive doente e você não foi lá me ver. Eu estava com fome e não me desse de comer. Eu estava com sede e não me desse de beber. Por quê? Coração egocêntrico, só pensa no seu bel prazer, no seu bem-estar. E não se preocupa com o próximo. Amém? Então nós temos que ter visão de reino. Uma subestimação do Espírito Santo, da palavra e de Jesus, nos manterá em um estado de fluxo, em um reino de incerteza. O medo nos dominará, a dúvida nos prenderá e nos manterá no reino da fraqueza. Eu vou ler novamente. Vocês prestem atenção. Uma subestimação do Espírito Santo, da palavra e de Jesus, nos manterá em um fluxo, um estado de fluxo, em um reino de incertezas. Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que o negócio está indo, dá tudo errado. Por quê? Porque você está vivendo num fluxo de incerteza. Você acha que está crendo, que está convicto, mas não está. Você sempre tem uma fé vacilante. O medo acaba nos dominando. E a gente começa a pensar no amanhã, nas contas que estão chegando, no futuro. Por quê? Porque nós temos uma fé vacilante. Aí esse medo domina, a dúvida nos prende, ela vai acabar nos deixando retidos, presos, e nos manterá no reino da fraqueza, no reino do fracasso. Por quê? Porque nós subestimamos o nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. O nome onde demônios têm que partir quando nós ordenamos no nome dele. Enfermidades, doenças, pobreza, escassez. Cara, o nome dele é autoridade. Tudo, ele fala, tudo, não algumas coisas, que pedires, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Crendo que recebereis, tê-lo, a única condição. Crendo que recebereis, tê-lo-eis. Amém? Mas quando chegamos a conhecer Jesus como nosso Senhor, como o poderoso à direita do Pai, que vive para sempre para interceder por nós, porque Ele é o nosso sumo sacerdote real. Ele é o nosso sumo, o supra-sumo, o sumo dos sumo sacerdote real. Ele está à direita do Pai. Nosso grande advogado, que cuida de todas as nossas necessidades legais em Cristo Jesus. Não seremos mais dominados pelo medo nem pela dúvida, porque nós sabemos que o nome dele é digno de honra, de confiança e de poder e de autoridade. E nós confiamos nesse poder e nessa autoridade do nome de Jesus Cristo e nós jamais vacilaremos, porque nós confiamos
que ele disse e ele vai cumprir aquilo que ele nos prometeu. Amém? Então, nós precisamos não vacilar na fé, nós não precisamos não vacilar na autoridade do poder em nome de Jesus Cristo. Devemos chegar a conhecer a realidade da realidade do Espírito Santo, que é toda revelada a nós na revelação paulina. Então nós temos que conhecer. Eu peço que você volte e leia Romanos, anote aí para vocês lerem isso em casa, tá? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, novamente. Vocês levem isso, anotem e leiam isso em casa. Em Romanos e 1º e 2º Coríntios. Então permaneça um tempo em Efésios, especialmente naqueles 3 primeiros capítulos, até que você seja tirado do reino dos sentidos para o reino do novo homem em Cristo Jesus. Garanto a vocês, se vocês anotarem isso aqui, e vocês lerem isso aqui, meditarem nessas 3 passagens, vocês sairão do reino do sentido para o reino do Filho do amado. Amém? O reino da vitória em Cristo Jesus. O medo de ver o que somos em Cristo e de agir como se soubéssemos o que éramos nos manteve em cativeiro e nos roubou a realidade de sua obra consumada. Jesus, quando ele falou, tetelestai, estão me ouvindo? Amém. Tetelestai, está consumado. Mas isso era em grego, tetelestai é em grego. Em aramaico era consumar. Então, quando ele falou que está consumado, ele não estava só consumado a nossa libertação, estava consumado que nós hoje teríamos um novo Senhor, que nós seríamos salvos através do seu Filho amado Jesus Cristo. Quando ele falou que está consumado que o inimigo está debaixo dos nossos pés através de Cristo Jesus. Está consumado que a derrota que ele causou, que ele expôs a Satanás, nos libertou não só da morte, do direcionamento do inferno, mas nos libertou da fraqueza, do fracasso, do medo, da incredulidade, nos libertou das enfermidades, porque pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Amém. Amém? Então, é muito mais do que aquilo que nós pensamos que ele estava falando. Amém? Então, esse é o nosso Deus. Quão lentos temos sido para agir como somos nele. O Espírito, por meio da palavra, declarou o que somos em Cristo Jesus. Ele diz, a palavra de Deus diz o que somos em Cristo Jesus. Mas muitos de nós nos apegamos aos afazeres do dia a dia, às lutas do dia a dia, e deixamos de pregar uma passagem dessa e meditar, de estudar, de mentalizar e de começar a declarar aquilo que somos, aquilo que temos em Jesus Cristo. E não retrocedermos. Amém? Porque, como diz em Apocalipse 12, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que professaram. Então nós só vamos vencer esse mundo, Jesus já o venceu, mas nós só vamos vencer as nossas vacilações, os nossos medos, as nossas incredulidades, quando nós olharmos para Jesus, sabendo que o sangue dele nos redimiu e continua nos cobrindo diariamente. Ele pagou o preço e que nós começamos a declarar, a confessar aquilo que ele diz que somos e que temos nele. Assim nós vamos vencer as adversidades da vida. Amém? Amém? Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, e é de acordo com as riquezas da sua graça. Amém. Amém? Por isso que ele fala, não é por obras para que ninguém se glorie, é do início ao fim pela fé. Amém. Não é por obras, né? Muitas vezes as pessoas pegam uma passagem e interpretam ela equivocadamente e começam a falar fé sem obra é morta. Mas no original não é fé sem obra, é fé sem ação. Porque a fé precisa de prática, precisa ser colocada em ação. Amém? Então nós precisamos praticá-la, colocá-la em ação. E ele ainda dá o relato, né? Ele fala naquela passagem que vinha um viajante,
os ladrões o assaltaram, bateram nele, roubaram a sua mercadoria e deixaram ele lá morto. Aí ele compara, passou um fariseu, passou um saduceu e deixaram ele lá caído. Passou um samaritano. O samaritano era tipo, para o judeu, a escória do mundo. Mas o samaritano foi lá, pegou ele, jogou no lombo da sua mula, levou para uma pousada, tratou dos ferimentos, e ele tinha que viajar no dia seguinte. Ainda falou para o dono da pousada, ó, o que você precisar, cuida, na volta eu pago a despesa. Aí ele falou, quem você acha que agiu? Deu um exemplo lá, fez a ação, botou lá em prática. Quem acha que tu acha que fez que foi o saduceu, que era um religioso? Foi o judeu? Não, quem foi? O samaritano. Aí falou, foi o samaritano. E aquilo para os judeus, para os samaritanos, para os fariseus, para o fariseu e o judeu, era tipo uma agressão. Era uma agressão, ele está querendo nos humilhar. Mas não era. Era exatamente o que ele fala, o homem se justifica para o homem. Ali ele estava se justificando para o homem, agindo com misericórdia, agindo em amor. E ali é a fé que ele confiava em Deus em ação. Praticante da fé. Agindo porque ele estava dando aquilo que Deus um dia já nos deu, nos tirou das trevas, nos transportou para o reino da luz, do Filho do amor. Então quem tem Deus no coração, que é amor, age em amor. Com misericórdia, com favor, dando graças a Deus, que nos colocou diante daquela oportunidade ali de ajudar aquele irmão. Então ele viu, mostrou para aquele cara ali, para aquele pessoal que estava ali, aquele religioso, que a fé sem ação é morta. Mas não para se justificar diante de Deus, para se justificar diante dos homens. Porque a justiça dos homens diante de Deus é trapo de imundícia. Amém? Então, às vezes pega um texto fora de um contexto e vira um pretexto. E cria uma religiosidade em torno daquilo, cria um ritual e um rito dentro das igrejas, bota uma carga maior do que você pode conduzir, pode carregar, né? E Jesus fala, a minha carga é leve, o meu jugo é suave. Amém? Então não bote esse peso porque Jesus já o carregou. E isso não é uma redenção teológica. Esta não é a filosofia de Paulo. Esta é a descrição do Pai sobre o que somos em seu Filho. E ele diz, em quem temos a nossa redenção. Nós fomos redimidos. O que quer dizer quando nós falamos nós fomos redimidos? Perdoados. Amém? Fomos perdoados. Nós fomos hoje não só perdoados, mas nós fomos redimidos à presença do Pai. Nós temos livre acesso ao trono de Deus. Amém? Nós fomos redimidos das nossas culpas, das nossas maldições, das nossas transgressões, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, nós fomos redimidos. É mais do que perdão. Mas isso é como eu falo sempre. É eu correr uma maratona de 42 quilômetros, eu ganhar o prêmio de 1 milhão e dar o cheque para Cristo. Então, ela é mais do que abençoada. Eu fui abençoado que eu ganhei. Mas ela não precisou fazer esforço. Jesus venceu e nos entregou a vitória. Amém? Somos mais do que abençoados. De quem é do que somos redimidos. De quem é e do que somos redimidos. Além de tudo isso que nós falamos. Você lembra que Satanás é o Deus das trevas. Fomos libertos do domínio de Satanás, do reino e da autoridade das trevas. Fomos libertos do domínio do pecado, pois o pecado não terá domínio sobre nós. Amém? Amém? Fomos libertos do reino do pecado. Esse é o nosso Deus. Romanos 8:11 diz, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus também, vivificará a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus. Fomos ensinados por tanto tempo e tão persistentemente sobre nossas fraquezas, nossa falta de habilidade, nossa indignidade, que dificilmente ousamos dizer que somos o que ele diz que somos.
Temos medo de que as pessoas nos entendam mal e pensem que nos tornamos fanáticos, soberbos. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, que somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Mas as pessoas ainda têm muita religiosidade que fala que são pobres, miseráveis, pecadores. Não, eu fui um dia. Hoje eu sou um filho amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu vivia nas trevas, eu tinha outro Senhor. Hoje Jesus é o meu Senhor. Hoje eu vivo na luz do seu Filho amado. Amém? Hoje o sangue de Jesus não só me redimiu, como ele me qualificou a eu ter livre acesso à presença de Deus. A qualquer momento. Mas ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, e nós estamos aonde? É nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. E todas essas coisas são de Deus. E estamos reconciliados com Ele. Amém? Somos parte do seu próprio sonho. Satanás não tem domínio sobre esta nova criação. Nós somos hoje, a videira é Cristo e nós somos os ramos dessa videira. Nós estamos conectados ao próprio Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Então nós não temos conexão hoje com o inimigo, nós não temos conexão com Satanás. Ninguém vai subir num púlpito aqui para falar e enaltecer ao derrotado. Nós vamos glorificar, louvar e adorar. E nós somos mais do que vencedores. Jesus, que todo Jesus ressuscitou dos mortos, a obra da nova criação foi consumada em Cristo Jesus. Foi consumada, finalizada. Amém? Tornou-se uma realidade em nós quando o tomamos como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor. Amém? Vai dormir hoje não, né, lixo? O Pai, em sua palavra, declarou que nós somos seus filhos. Essa declaração é uma verdade. Você crê que essa declaração é uma verdade quando ele fala que você é uma filha amada? Amém. Que nós somos filhos e filhos amados? Então, creia. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, em um versículo da Bíblia, Romanos 8:17. Romanos 8:17 diz que nós somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém. Então, quando alguém vem te falar de fraqueza, de fracasso, de perda, de governo, de política, você fala, cara, eu sou filho, o meu pai não vou nem dizer trilhardário, que ele não tem como calcular a fortuna do meu pai. Ele pisa no chão lá, é ouro. As ruas são de ouro. As portas são de pérolas. Então, assim, eu não tenho como calcular. Ele é o meu pai e eu sou herdeiro desse Deus tão extraordinário. Eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Então, tu acha que eu estou preocupado com a crise que o pessoal está com medo? Se ele é quem provê na minha vida, eu não posso ter uma fé vacilante. Eu não posso crer agora e daqui a 10 minutos eu anular tudo. Eu vacilar e perder toda essa bênção. Porque ele fala, se não duvidar, se creres, né, e não duvidar no teu coração, tudo que pedir tu vai ter, tu vai receber. Mas não vacila, não retrocede. Então nós temos que ficar firmes. Firmes. Pode chover canivete, mas eu confio em Deus. Ah, tá difícil. Quem disse que era fácil? Mas ele falou que valeria a pena. E eu confio em Deus. Amém? Pode estar difícil, mas eu sei que vai valer a pena porque ele me garantiu, ele me deu a palavra dele. E a única coisa que ele não pode é mentir. Porque a sua palavra é fidedigna de toda a confiança. Amém? Então, ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, seus herdeiros. O versículo significa que
sermos convertidos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro é alguém que recebe uma parte da herança igual a dos outros herdeiros. Nós somos co-herdeiros, recebemos parte dessa herança com Jesus Cristo. Amém? Esse é o coração do Pai, coração de amor desse Deus maravilhoso. Eu posso não ter crescido para isso, posso não ter apreciado, mas está ali, com uma porta aberta, me convidando a desfrutar de toda a plenitude que é minha nele. Ele nos convida a desfrutarmos da sua plenitude em Jesus Cristo. Amém? Amém? Alguém quer viver a plenitude de Deus? Amém. Confia, não vacila na tua fé. Amém. Ele está disponível para todos nós. Amém? Ele declara o que podemos fazer em nome do seu Filho. Talvez não tenhamos apreciado, mas ele nos deu o poder de advogado para usar o nome do seu Filho. Nós temos o nome de Jesus Cristo, o nome do seu Filho. No meu nome, vocês expulsarão demônios. No meu nome, vocês curarão os enfermos. No meu nome, qual é o problema que está na tua vida? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Cara, declara no nome de Jesus que aquilo ali já acabou, porque tem hora e dia para desaparecer da tua vida, da minha vida, da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Esse é o nosso Deus. Jesus disse, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebei, para que a vossa alegria seja completa. 7 vezes Jesus repete isso, dando-nos o direito legal ao uso do seu nome. 7 vezes ele repete, pedis e recebereis. Amém? Filipenses 2, 9 e 10 nos diz que este nome está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, seres no céu, seres na terra, seres debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, meu Pai e Pai de cada um de vocês. Amém. Amém? Esse é o nosso Deus. Não somente isso, mas Jesus depois disse que ele ressuscitou dos mortos. Toda a autoridade me foi dada. Olha o que Jesus falou. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Essa autoridade está no nome de Jesus e ele nos outorgou, ele nos deu essa autoridade do seu nome. Amém? Amém? Discípulo significa um estudante, um aprendiz. Ele nunca disse, vão e façam convertidos. Ele nunca disse, vão e façam igrejas. Mas vão e façam discípulos. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus. As pessoas estão preocupadas em fazer igreja, estão preocupadas em fazer muitas coisas, mas não discípulos de Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, um crente que não vacila, mas um crente que segue e ouve a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que vive na integridade da sua palavra, que não vacila. Amém? Haverá escolas de Cristo. Todo crente será um estudante desta palavra viva. Todas as vezes que nós tiramos um tempo aqui, como hoje, estamos aqui ouvindo ali através da internet, pessoas que estão aqui sentadas, aqui no auditório, né? Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos amadurecendo através da palavra de Deus. Né? O Espírito, ele testifica aos nossos corações aquilo que é para nós e aquilo que não é. Quando um crente maduro, quando é um crente que tem um relacionamento com Deus, ele não se deixa enganar. Ele não se deixa ser levado por qualquer pessoa que chega falando. Por quê? Porque ele conhece a verdade. E o Espírito o conduz ao caminho da verdade. Ele o leva, não para a margem, mas para
águas profundas. Águas profundas da palavra de Deus. Amém? Como Jesus falou para Pedro, Pedro, sai da margem, lance as redes, direito nas águas profundas, lança as tuas redes. Sai da margem. Amém? Não só temos o poder de usar o nome de Jesus para expulsar demônios ou curar os doentes, mas nesse nome nos dá acesso ao Pai e é a garantia absoluta de que a nossa oração no nome de Jesus é respondida. Amém? Agora nós precisamos ter entendimento de alinharmos a palavra de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso, não é aquela frase bonita. Eu oro sabendo o que eu tenho de direito na palavra de Deus. Qual o meu problema? É saúde? Eu vou na palavra buscar o que é que eu preciso em questão de saúde. É finanças? Eu vou buscar na palavra de Deus. Eu vou orar em concordância com aquilo que Ele me assegura, com aquilo que Ele me garantiu através da sua palavra. É andar em concordância com a palavra de Deus. Por isso que ele fala, tudo que dois concordarem, ligarem na terra, será ligado no céu. Tudo que dois desligarem da terra, será desligado no céu. Então a mesma coisa, se eu e Deus, eu e o Espírito Santo, concordarmos aqui com a palavra de Deus, com aquela passagem que fala daquela determinada situação que eu estou vivendo, eu vou me alinhar com ela, eu vou orar e confiar que Deus vai zelar e vai cumprir, porque foi Ele que me prometeu na sua palavra. Amém? Não meras palavras, que eu vou orar solta, não. Eu vou orar em concordância com o próprio Deus, com a sua palavra. E Ele vai testificar da sua palavra na minha vida, na minha circunstância, na minha situação. Amém? É assim que nós temos comunhão com Deus. É assim que nós glorificamos a Deus. Porque tudo que nós pedimos ao Pai no Filho, isso glorifica ao Pai. Amém? E Deus tem prazer em abençoar aos filhos. Não só temos o poder de usar o nome de Jesus para expulsar demônio ou curar os doentes, mas nesse nome nos dá acesso ao Pai e a garantia absoluta de oração respondida. Veja, essa vida de oração é baseada em um conhecimento absoluto da palavra de Deus. É uma palavra que você sabe o que é para você como crente. Quais são os seus direitos? Porque eu falei aqui da semana passada de uma mensagem do pastor Joseph Prince, que ele fala de uma mulher, né, uma história real, que tinha um diploma numa parede, um testamento numa parede, durante esses 40, 50 anos. Estava lá na parede. E até um dia o cara chegou e falou, aquele papel ali? Ela falou, eu trabalhei para um homem muito rico e ele me deu isso ali, moldurado. E o cara, quando chegou lá, falou, nossa, isso aqui é um testamento, tu tem direito a tudo que esse cara deixou. Só que ela viveu 50 anos na pobreza absoluta, porque desconhecia os seus direitos, o direito que ele tinha outorgado naquele testamento. Então nós, muitas vezes, desconhecemos os nossos direitos como filhos e herdeiros com Jesus Cristo. Você acha que um pai fica satisfeito quando o filho está passando fome? Você acha que um pai fica satisfeito quando o filho está enfermo? Quando o filho está separado? Está vivendo em desarmonia? Você acha que um pai normal, né? Eu estou falando de um pai normal, ele vai estar satisfeito com a desgraça, com a tragédia de um filho? Não. O pai quer o sucesso do filho. O pai quer o bem-estar dos seus filhos. E você acha que Deus, ele fala, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Muito mais vos dará o vosso Pai que está no céu. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Veja, essa vida de oração é baseada em conhecimento absoluto, não é baseada em emoção. É conhecimento da palavra. Nós muitas vezes oramos guiados por emoções e sentimentos. Mas sinto dizer que você não vai a lugar nenhum baseado em emoções e sentimentos. Você tem que estar baseado na palavra de Deus. É o conhecimento absoluto da palavra de Deus, daquilo que te pertence como filho e filha de Deus. Amém? Amém.
Então, não é baseado em emoções e sentimentos ou em teorias de homens, mas na palavra viva de Deus. Essa palavra que vive e permanece em nós. Amém? Quando você sabe em seu coração que você é e o que ele diz que você é, então você age diante de todos, confessando o que ele fez em você. E isso glorifica a sua obra. Negar o que somos, dizer o que Satanás está fazendo em nosso corpo e mente, é negar o que somos em Jesus Cristo. Às vezes o crente chega e fala, ai, Satanás, eu não sei o que foi que eu fiz. Minhas finanças estão de cabeça para baixo, a minha saúde... Cara, isso não glorifica a Deus. Glorificar a Deus é você entrar com a sua palavra, confiando que Deus está agindo, que Deus está trabalhando na tua situação, que Deus vai cumprir as suas promessas para a tua vida como filha, como filho, herdeiro da promessa de Deus. Isso glorifica ao Pai. Negar o que somos e dizer que Satanás está fazendo em nosso corpo e mente é negar o que somos em Jesus Cristo. Não cometa essa bobagem. Não dê arma para o inimigo. Quando Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Tem alguma coisa que é impossível? Não. O que é que você está vivendo? Qual é a dificuldade da tua vida? Tem alguma dificuldade na vida de alguém? Não precisa falar o que é. Tem alguma dificuldade na tua vida? Tem? Não é impossível para Deus, tá? Tem dia e hora para acabar. Amém. Em nome de Jesus. Então, nada é impossível para Deus. Então, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Ele quis dizer que todas as coisas são possíveis para o crente. Quem crê é o quê? Então, quando ele diz que tudo é possível ao que crê, ele está falando tudo é possível ao crente. Amém? Tudo o que o crente precisa fazer é conhecer o que ele é em Cristo. Então, se levantar e tomar seu lugar. Assumir a sua posição de filho, de herdeiro, de sacerdote da ordem de Melquisedeque, que a palavra diz que nós somos reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotes. Então assuma a sua posição, assuma o seu papel de discípulo de Cristo Jesus. Amém. Fazendo as coisas que ele fazia e, como ele falou, até maiores. Amém? Então assuma o seu papel. Não fique se colocando como um pobre, miserável pecador. Um coitado, um vitimizando. Não. Eu sou um filho herdeiro. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Não é essa circunstância que eu estou vendo que predomina na minha vida. O que predomina na minha vida é o poder de Deus. O que predomina na minha vida são as promessas de Deus e a obra consumada de Cristo Jesus. Amém? Amém? Isso é posicionamento. Isso é não ficar subestimando o nome de Jesus. É saber que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa circunstância tem que se dobrar no nome de Jesus Cristo. Essa enfermidade tem que se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Seja qual for a dificuldade, seja o que está tirando a tua paz, tem que se dobrar no nome de Jesus Cristo. Amém. Se creres e não duvidares, receberás aquilo que tu pediste. Se creres e não duvidares, fica firme, não vacila. Confia em Deus, porque maior é aquele que habita em nós do que o que está no mundo. Amém? Esse é o nosso Deus. Tome o seu lugar. Que mestre ele nos fez ser, né? Ele nos fez ser mestres. Ele nos deu o poder e a autoridade do seu nome. Nós precisamos exercer esse poder e essa autoridade. Ah, mas eu não consigo. Gente, aí fica difícil. Você já está dizendo que não consegue? Se ele diz que você tudo pode nele que fortalece, o poder não é você, é dele. A autoridade é o nome dele. Você consegue, porque maior é aquele que habita em você. A força dele é maior do que a sua fraqueza. Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte.
Então, se não olha para a sua fraqueza, não olha para a tua dificuldade, olha para o Deus que tu tem e diz, eu posso, porque é Ele que me dá a força, Ele que me dá o poder e a autoridade. Não diga o fraco, eu sou fraco, eu sou um pobre. Não, diga o fraco, eu sou forte, porque a minha força vem do Senhor. Ele é a minha força, Ele é a minha provisão, Ele é o meu Deus, Ele é a minha juventude, Ele é a minha saúde plena. Ele é a minha shalom, a paz que excede todo o entendimento. Ele é o meu Deus. Então, você não consegue ver o que significa para alguém diante de tudo isto e está falando sobre fraqueza, sua falta, fazendo sua confissão e sua incapacidade. Ao invés de falar aquilo que Deus diz que você é, que você pode. Você só olha para o problema, só olha para a adversidade, você só olha para o lado negativo, para onde os seus sentidos estão te direcionando. E você está esquecendo daquilo que Deus diz que você é e que você tem no nome de Jesus Cristo. Então para de olhar para você e olha para Jesus. Tira os olhos de você, olha para Jesus. Tira os olhos da tua fraqueza, do teu fracasso, das tuas limitações, das tuas decepções. Olha para Jesus. Amém. Nós não temos que ficar olhando para nós, porque em nós mesmos, nós sabemos. Mas maior é aquele que habita em nós. Como crentes, maior é aquele que habita em nós. Amém? E ao nome de Jesus, nada tem poder para resistir. Nada tem autoridade maior do que o nome de Jesus Cristo. Esse era o Deus de Davi. Que aquele homem gigante veio contra ele com tantas armas, e ele falou, eu vou contra ti no nome do Deus de Israel. Hoje nós podemos dizer, nós vamos contra ti no nome do meu Abba Pai, do meu Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não só luta por mim, mas eu tenho o Espírito dele dentro de mim. E a minha força e o meu poder vem do Senhor. A minha capacidade vem do Senhor. Amém? Da sua plenitude, todos nós recebemos, e é a graça e a capacidade de Deus para nós desfrutarmos até o limite de tudo que somos nele. Até isso, Ele nos dá, Ele nos deu. Amém? Amém. Agora, não tenhamos fé vacilante. Vamos ser crentes. Crente, crer. Né? Ele fala, Deus fala na sua palavra, né? Que você seja quente, é melhor que seja frio do que morno. É melhor que você seja frio logo, que aí o frio está no mundo, já não está nem aí mais com nada. Mas não seja um crente morno. Que você seja um crente firme, quente, confiante, aguerrido. Não importa. Cara, não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei de uma coisa, eu tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus está preparando coisas maravilhosas, porque Ele diz que tem planos para mim de paz, plano de prosperidade, plano de bênção, para que eu possa realizar os sonhos do meu coração, porque Ele colocou no meu coração. Então, eu confio na palavra de Deus. Amém? Eu não quero saber o que os meus olhos estão vendo. Eu quero saber do que está na palavra de Deus. Eu não quero saber do que estão falando no meu ouvido. Eu quero saber o que Deus diz, que eu sou como filho herdeiro e o que eu tenho como filho herdeiro de Deus. Amém? Então, essa foi a nossa palavra. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, né, e que ela faça uma diferença tremenda na vida de vocês, que na próxima semana, vocês possam voltar com um testemunho de vitória, um testemunho que vocês realmente se alimentaram, que vocês praticaram e que vocês glorificaram a Deus através da sua palavra e vocês viram o milagre de Deus, o agir de Deus na vida de vocês, nas circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu vou fazer uma oração aqui para encerrar com a transmissão e depois a gente vai fazer a Santa Ceia, tá bom? Vou encerrar depois. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, Pai, pela tua palavra, pela sabedoria da tua palavra.
porque realmente, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ela que nos guia, ela que nos dá direcionamento e que, Senhor, tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar com clareza esse Pai amoroso, esse Pai maravilhoso e essas bênçãos, Senhor, que foram compradas e pagas com o sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Dai-nos, Senhor, um restinho de semana abençoado, um final de semana extraordinário e que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre nós e que nós possamos, para impactar outras vidas, para que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém.